Isso sim é uma verdadeira sensação. O diretor do FBI, James Comey, será preso esta semana. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, um diretor do FBI está sendo preso. Comey, que comandava da agência de segurança mais poderosa dos Estados Unidos, durante o governo Obama e também no governo Trump, ele livrou Hillary Clinton de um caso que poderia ter lhe rendido 30 anos de prisão. Comey, que organizou a vigilância sobre os eleitores da equipe de Trump, o mesmo Comey que impulsionou o caso sobre a suposta ligação de Trump com o Kremlin, com Putin, com a KGB, Serviço Federal de Segurança, uma confusão total, e colocou o presidente sob risco de impeachment. Ele será preso esta semana. Isso foi informado simultaneamente pela MSNBC e pela FOX. Este escritório também investiga a declaração ao Congresso do ex-diretor do FBI, James Comey, em 2020. O prazo de prescrição para isso expira em pouco mais de uma semana. Nossas fontes informaram a mim e a Carol Leonic que pode haver uma acusação contra o ex-diretor do FBI, James Comey, deste escritório na próxima semana. As apostas são altas. Falamos muito sobre como a investigação revelou muitos detalhes de fraudes e falsificações por parte da liderança do Partido Democrata, dos líderes democratas que comandavam o país durante os governos de Obama e Biden. Mas nenhum deles foi preso, ninguém ainda foi levado ao tribunal. Não interrogam e não fazem, como fazem com Trump, por exemplo, sim, julgamentos públicos. Mas na semana passada, Trump descobriu que o prazo para julgar James Comey por enganar o Congresso, ou seja, um dos crimes que ele cometeu, já passou. Todo crime tem um prazo de prescrição, período em que pode ser julgado. O prazo de prescrição para essa acusação específica contra Comey, o caso Comey, expira no final de setembro. Ao mesmo tempo, ficou claro que o procurador-geral do distrito, onde Comey deve ser processado, já está há vários meses sabotando, praticamente atrasando o início do processo contra vários, digamos, democratas proeminentes. Trump o demitiu na hora. A Procuradoria Federal é comandada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, que responde ao presidente. Ou seja, talvez ele não tenha demitido pessoalmente, mas ordenou isso. Então, Eric Seberg Família chefiava a Procuradoria do Distrito Leste do estado da Virgínia e ficava enrolando o Pombandi com promessas vazias. Tipo, amanhã tudo vai acontecer, amanhã vai ser resolvido. Urgentemente foi nomeada outra procuradora-chefe, Maggie Cliffari. Acho que... eu sou ruim com nomes. Que, ao analisar os materiais reunidos, informou que ali havia mais do que provas, evidências e confissões suficientes. A primeira grande acusação, segundo relatos, está prestes a ser apresentada aos participantes da Operação Crossfire Hurricane. Também há novas pesquisas que prenunciam uma catástrofe para os democratas. Espere até ver isso. E uma das estrelas em ascensão do Partido Democrata está em apuros esta manhã, incapaz de responder a perguntas elementares sobre como ela ganhou 7 milhões de dólares em apenas alguns anos após ser eleita para o Congresso. Pessoas maravilhosas formam a espinha dorsal do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Alguns até se autodenominaram republicanos para disfarçar. Ele colocou obstáculos para Pam Bondi durante meses, trabalhando nos bastidores para atrasar a apresentação de acusações contra as principais figuras dessa investigação. Há alguns dias, tudo isso veio à tona quando o presidente Trump, segundo relatos, perdeu a paciência e exigiu informações sobre por que tudo estava demorando tanto. Pam informou à Casa Branca há alguns meses que o grande júri encontrou mais do que provas suficientes para acusar várias pessoas. Há várias pessoas que são alvo desta investigação. Trump, como presidente, mantém tudo distante. Aconselharam-no a agir assim, mas depois de meses de inatividade, quando nada acontecia. Na semana passada, ele buscou respostas e descobriu que Eric Zibert, procurador-geral do Distrito Leste, não fez acusações. Ele tinha tudo o que precisava, mas decidiu não apresentar acusações contra esses indivíduos. Presidente Trump, sem perder tempo, imediatamente demitiu Zibert. Descobriu-se que Zibert tem relações de amizade próximas com ambos os senadores democratas do estado da Virgínia e anda com pessoas que odeiam Trump.
Hoje isso é praticamente impossível. Você anda com certas pessoas, enfim, a polarização é bastante séria, só para você entender. É difícil conviver com quem odeia o Trump se você apoia ele. É difícil quando o topo do país estava cheio de indicados dos democratas. Bem, o próprio Zibert, como eu já disse, era registrado no Partido Republicano, o que é claramente uma enganação, totalmente. Então é bastante difícil tocar qualquer negócio contra todas essas pessoas quando o Estado profundo tenta te sabotar. E quem, entre as pessoas com quem você trabalha, você não sabe se está comprometido ou se é apenas um funcionário, membro do grupo, simpatizante desse tal Estado profundo. Trump escreveu no Truth Social na sexta-feira: hoje retirei a indicação de Eric Siebert para procurador dos Estados Unidos da América, no Distrito Leste, após saber que ele teve apoio incomum de 2 senadores democratas horríveis e traiçoeiros da Virgínia Ocidental. Ele não saiu. Eu o demiti. Que na próxima concorra como democrata, não republicano. Obrigado pela atenção. Naturalmente, Eric correu para dar entrevistas, dizendo que foi ele quem saiu, porque não concordava em acusar pessoas sem provas. Trump escreveu a seguinte mensagem no Unbound. Bem, eu revisei mais de 30 declarações e postagens que repetem a mesma história da última vez. Só conversam, nada é feito, Comey, Schiff e Letícia são culpados, mas nada muda. Depois quase nomeamos um procurador dos Estados Unidos da América, na Virgínia, apoiado pelos democratas, com um passado republicano muito ruim, um republicano só no nome, que nunca teve intenção de fazer seu trabalho. É por isso que os 2 piores senadores democratas o promoveram tanto. Ele até mentiu para a mídia e disse que saiu e que não temos nenhum caso. Sabe, eu o demiti e o caso é ótimo. Muitos advogados e especialistas dizem isso. Lindsay Halligan é excelente advogada e gosta de vocês. Não podemos adiar mais. Isso destrói nossa reputação e confiança. Eles me empicharam 2 vezes e me acusaram 5 vezes sem motivo. Agora, a justiça precisa prevalecer. Alguns culparam Pombandi. E claro, ela é culpada por não ter descoberto o assassinato de Jans Kamen, que tocou o coração de todos, Samo, e você vai ajudar. As pessoas possuem o poder de Pilgrim to World. Então, o primeiro a ser preso será o ex-diretor do FBI, James Comey, um dos maiores canalhas do século XXI. Comey já está ciente e está trabalhando com seus advogados, planejando a defesa. Nós não sabemos de que maneiras os democratas interrompiam a investigação, chantagens, dinheiro, promessas. Mas eles não conseguiram. No último momento, tudo foi interrompido, mas a promotoria avançou. Isso foi discutido no briefing diário na Casa Branca. Voltando às postagens do presidente nas redes sociais durante o fim de semana relacionadas ao Ministério da Justiça e sua aparente frustração pelo fato de que eles não agiram rápido o suficiente, quero destacar o que o presidente disse durante seu discurso de posse. Nunca mais o imenso poder do Estado será usado como arma para perseguir adversários políticos. Não permitiremos isso. O presidente quebrou sua promessa? Não, Mel, o presidente está cumprindo sua promessa de restaurar o Ministério da Justiça, que exige responsabilidade. E isso não é usar o Ministério da Justiça como uma arma para exigir responsabilidade daqueles que usam o Ministério como arma. E ninguém sabe como isso é melhor do que o presidente Trump. Nós não vamos tolerar manipulações de ninguém da mídia, nem de ninguém do outro lado. Quem acusa o presidente de usar o Departamento de Justiça como arma, na verdade, é Joe Biden e sua procuradora-geral que fizeram isso. Joe Biden usou essa instituição americana sagrada para perseguir seu oponente político em pleno ano eleitoral. E olhe para pessoas como Adam Schiff, James Comey e Letitia James, com quem o presidente está justamente irritado. Ele quer responsabilização para esses trapaceiros corruptos, que abusaram do seu poder, que violaram seu juramento para atacar o ex-presidente e depois candidato ao cargo mais alto do país. Foram mencionados 3 nomes, James Comey, Adam Schiff e Letitia James, Adam. Ele é atualmente senador da Califórnia. Na sua época, foi um dos líderes na Câmara dos Deputados, um dos principais responsáveis e organizadores do impeachment contra Trump. Letitia é a procuradora-geral eleita de Nova York.
Todas essas pessoas parecem ligadas em um caso, pois seus nomes são citados juntos, quase como em uma frase só. Dos 3, todos deveriam ser julgados. Não só esses 3, mas eles com certeza. E depois levá-los em gaiolas pelo país e mostrar para o povo, tipo, olhem só, vejam como eles parecem pessoas, mas se comportaram como crocodilos venenosos. E eu acho que o presidente confirma essas decepções e sua esperança por responsabilidade, graças a milhões e milhões de pessoas que o reelegeram para esse cargo com o mandato de exigir responsabilidade. E o presidente não teve vergonha disso. Quando ele visitou o Ministério da Justiça no início do ano, todos vocês estavam lá para cobrir, disse ele. Exijo um relatório completo e detalhado sobre os erros cometidos e os abusos. Os americanos deram mandato para investigar. E é exatamente isso que o presidente quer ver realizado. Confirmo, eu votei exatamente por isso. Trump dizia e continua dizendo: se você quebrou a lei, nós vamos te responsabilizar por isso. Agora ouça como isso é muito diferente das palavras do líder dos democratas no Congresso. Uma coisa que precisa ser entendida, tanto pelas pessoas que fazem acordos com a administração Trump, quanto pelas que cumprem suas ordens ou participam dos esquemas de pague e jogue da administração Trump. O prazo de prescrição é de 5 anos. Donald Trump e sua administração tóxica já terão ido embora há muito tempo, mas a responsabilidade ainda permanecerá. E esse processo, claro, começa agora, mas não será concluído até que talvez haja um Ministério da Justiça independente e, claro, uma Câmara dos Representantes independente nas mãos dos democratas. Traduzindo para uma linguagem clara, assim que nós, democratas, voltarmos ao poder, vamos julgar todos que ajudaram ou colaboraram com Trump. Nada mal, né? O crime deles, ao que parece, é terem colaborado com Trump. É uma tentativa de intimidação, certo? É interessante que o povo americano começou a perceber isso. Até mesmo aqueles que votaram em Biden e Harris. Eu devo dizer honestamente, o quê? Eu achava que eles eram tão burros que nunca iam entender. Mas de repente, eles começaram a entender alguma coisa. Em outra história, os democratas continuam perdendo espaço para os republicanos. Novas pesquisas mostram que, em 3 questões políticas principais que mais preocupam os americanos, os democratas continuam ficando para trás. Os republicanos agora lideram por 7 pontos na economia, 13 pontos na imigração e 22 pontos no quesito criminalidade. 22 pontos. O que isso significa? A maioria dos americanos acha que os republicanos liderados pelo Trump, no momento, são melhores para a economia, para parar a imigração ilegal e para limpar o país de ilegais e criminosos. E, o que é muito importante, até 22% mais americanos acreditam que Trump pode parar o crime do que qualquer democrata. O que vemos é que, você sabe, Donald Trump está em uma situação difícil, os democratas também, e tudo isso garante para nós que vamos decolar nas eleições intermediárias. Deixe-me dizer uma coisa para você. Isso não garante nada para vocês, nada, porque neste momento os democratas são como o New Orleans Saints entre os partidos políticos. Do que estamos falando? Em quem as pessoas confiam mais na economia, nos democratas ou nos republicanos? Quem está liderando na economia? Os republicanos por 7 e imigração, os republicanos por 13. E quanto ao crime? Um grande problema para Trump e os republicanos. Veja, está 22 pontos à frente. A questão é que agora a bola está no chão e os democratas não a pegaram nem estão agindo. Atualmente quem está com a bola são os republicanos nas principais questões: economia, imigração e criminalidade. Dê um contexto e compare com a última vez que os republicanos assumiram a Câmara, incluindo 2022. Acho que isso realmente revela o ponto principal. O Partido Republicano é mais confiável do que os democratas em questões econômicas. Em 2022, a diferença era de 12 pontos. Caiu um pouco, mas ainda são 7. E sobre imigração, em 2022, os republicanos tinham uma vantagem de 3 pontos. Olha só, a vantagem dos republicanos, na verdade, aumentou para 10 pontos. O que vocês estão fazendo, democratas? Sobre o crime, a vantagem dos republicanos era 13 e agora é 22.
A liderança está aumentando de novo, quase chegando aos 2 dígitos. Então, seja lá o que os democratas estejam fazendo, não está funcionando. Kate, não está funcionando. Os republicanos estão liderando em todas as 3 questões. Qual é a razão que você encontrou até agora que está causando isso? Tudo depende do senador e do eleitorado. Se vencer entre independentes, vence no geral. E o que vemos entre eles? Os republicanos ainda têm uma vantagem na economia. Eles têm uma vantagem de 10 pontos na imigração. Eles têm uma vantagem de 21% no crime. A questão é que, ao ver esses números, os democratas deveriam ligar para seus escritórios. Porque mesmo que republicanos ou o público não aprovem Donald Trump agora, também não gostam necessariamente do que os democratas fazem. Não é só um referendo sobre um partido, é preciso sair e derrotá-lo. No momento, os democratas não conseguem vencer os republicanos, eles ainda continuam assim. Não é mais como quando Donald Trump assumiu o cargo. Estes são os dados deste mês, estes são os dados de setembro de 2020. Republicanos ainda lideram nessas 3 questões. A economia será fundamental. Para vencer, os democratas provavelmente dependerão dela. Entre os eleitores independentes, a vantagem de 1 ponto para os republicanos. Segundo o Washington Post, no geral, eles têm vantagem de 7 pontos. Na economia em geral... O mais importante, claro, é a economia. Pessoalmente, estou surpreso que os republicanos estejam liderando apenas por 7 pontos na economia. Mesmo levando em conta todo o alarmismo sobre as tarifas do Trump, ainda fico um pouco surpreso que as pessoas acreditem tanto nisso. A boa notícia é que ainda falta 1 ano para as eleições intermediárias e o Federal Reserve começou a reduzir as taxas. Podemos ter mais 2 cortes de juros em 2025, tornando tudo mais barato no próximo ano. Especialmente quanto à dívida, cartão de crédito e taxas de hipoteca, caso queira refinanciar a casa. Senhores, o povo foi assustado. Bem, pela imprensa, ela ainda está funcionando, que a qualquer momento, bem. Até o final do ano ou no início do próximo ano, as tarifas impostas por Trump vão triplicar o preço dos produtos. Que o Mindzinho vai subir de novo, que a inflação não foi contida e em 2026 ela vai bater ainda mais forte do que na época do Biden. Mas Trump, ao que parece, quebrou a resistência do Federal Reserve, prometendo até mesmo fechá-lo completamente. Na minha opinião, isso seria maravilhoso. E as taxas de juros sobre empréstimos nos Estados Unidos da América, eu não sei o que vocês sabem sobre o Federal Reserve, como dizem Federal Reserve, né? Mas, digamos, uma das suas funções é definir a que taxa o governo concede empréstimos aos bancos. E os bancos já partem disso e assim por diante. Esse número varia bastante nos Estados Unidos conforme a situação econômica, aumentando ou diminuindo. E Donald Trump já diz há muito tempo que vocês fizeram isso de propósito para ajudar o Joe Biden e para mim fazem de tudo para atrapalhar. Bem, parece que ele os forçou a mudar porque uma vez eles já diminuíram um pouco e parece que até o final do ano haverá mais 2 reduções. E entraremos em 2026 com enormes investimentos do exterior e com uma taxa de juros baixa. E o que deve levar à primavera antecipada de 2026, quando nossa economia vai decolar e simplesmente disparar para o céu? Bem, vamos voltar por um segundo aos democratas. No poder, A congressista de Nova Jersey, Mick Sherrill, que é a principal candidata ao cargo de governadora de Nova Jersey, está agora sob intenso escrutínio por supostamente ter usado sua posição no Comitê das Forças Armadas da Câmara dos Deputados para obter lucros significativos com informações privilegiadas no setor de defesa. segundo relatos, ela lucrou $7 milhões negociando ações de empresas de defesa desde que foi eleita para representar o 11º o distrito de Nova Jersey no Congresso. Discutem leis, sabem quem será beneficiado ou prejudicado e quais empresas serão afetadas. E, contrariando as regras do Congresso e as leis dos Estados Unidos, existe uma lei que diz que eles não têm o direito de fazer isso. Eles simplesmente esqueceram dele silenciosamente. Eles dizem ao seu cônjuge ou ao corretor quais ações de empresas vender e quais comprar. E o dinheiro simplesmente flui para os bolsos deles e também para os bolsos das pessoas ao redor deles. Mick Sherrill é uma estrela em ascensão no Partido Democrata e é muito difícil para ela explicar como ganhou todo esse dinheiro em apenas alguns anos.
Veja, Isso não importa, porque eu vou garantir que ele não sirva mais quando eu vencer as eleições para governadora em novembro deste ano. A outra grande diferença entre o serviço público dela e o meu serviço público. Isso me custou dinheiro, tempo e me distraiu da empresa. Em 7 anos no Congresso, ela triplicou a fortuna. Essa é outra grande diferença entre nós. Ela quebrou a lei e pagou multas por violar regras federais de negociação e prestação de contas de ações. O jornal The New York Times diz que, enquanto estava no Comitê de Serviços Armados da Câmara, você negociou ações de empresas de defesa. Então, quando a Newsmax diz que você lucrou $7 milhões com Negociações, ações, sobre o que eles estão falando. Newsmax, em primeiro lugar, é uma organização muito duvidosa. Ou seja, pagando algumas multas, não tenho certeza sobre o que eles estão falando. você ganhou 7 milhões no total, $7. com negociação de ações ou... Eu não acho que fiz isso, mas vou precisar ver a que isso se referia de novo, de onde isso veio. Um segundo, você não pode responder a pergunta. Você comprou ações da empresa que você promovia no Congresso? O que quer dizer preciso ver? Você comprou ou não? Você foi chamada para uma entrevista para explicar aquilo de que está sendo acusada. Explique, sim ou não, é verdade ou não. E você esqueceu de verificar. E entendam, nem todos os membros do Congresso são iguais. O Congresso é estruturado como uma hierarquia. Alguns membros do Congresso têm um nível de acesso mais alto do que outros. Se você integra o Comitê das Forças Armadas ou de Inteligência da Câmara dos Deputados, como Mick Sherrill, tem acesso a muitas informações altamente confidenciais. Você toma conhecimento de contratos de defesa em apropriação. Antes do público em geral, antes de outros membros do Congresso, antes dos acionistas dessas grandes empresas de defesa como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman e assim por diante. Ou seja, ela sabia, antes mesmo de muitos outros membros do Congresso, quem receberia um grande contrato e quem não receberia. Ou seja, as ações de quais empresas, muito em breve, vão subir. Sobre alguns conhecimentos privilegiados que os membros do Congresso recebem antes do americano médio. E toda essa informação eles podem usar para benefício próprio. E tudo isso é legal. Se o seu sangue começa a ferver, saiba que você não está sozinha. Essa questão das negociações no Congresso é um tema delicado para muitos investidores de ambos os lados. E isso porque, embora os membros do Congresso pareçam não conseguir concordar literalmente sobre nada, essa é a única questão em que eles concordam. Ou seja, o direito deles de continuar comprando e vendendo ações individuais no mercado. Isso significa que eles podem continuar tomando decisões que afetam setores inteiros e depois lucrar com essas decisões em seus próprios investimentos. Acho que ficou absolutamente claro que os membros do Congresso vão lutar com unhas e dentes pelo direito de violar a lei e lucrar às nossas custas. Continua. Quando as pessoas pensam no melhor investidor do mundo, na pessoa que mais entende do mercado de ações, elas geralmente pensam em Warren Buffett. Buffett costuma superar o mercado, alcançando cerca de 19% de lucro, o que é excelente. Investindo em fundo de índice, o 10% já Warren Buffett consegue quase o dobro. Mas há um grupo que supera o mercado com uma margem ainda maior, obtendo lucros enormes. Eles não são gênios da matemática, nem especialistas em estatísticas. Não usam algoritmo de startup de tecnologia e não trabalham na bolsa. Eles atuam aqui, no plenário do Congresso. Os membros do Congresso são tão espertos que conseguem superar os melhores investidores do mundo, adivinhando, ou melhor, prevendo como em uma bola de cristal, quais ações vão subir. Eles devem ser muito perspicazes. Ou eles são mentirosos e trapaceiros. Então, o que você acha? A democrata Nancy Pelosi, ex-presidente do Congresso. Salário de $223 mil por ano, mas ela investiu tão bem, provavelmente o próprio salário, que, além do que ganhou, já acumulou $200 milhões. Bom, não é lá essas coisas, claro, mas também não é ruim. Chuck Schumer, líder democrata no Senado, ganhos salário de $210 mil. Bem, lá tem várias contas, tem coisas de graça aqui e ali, mas o ganho líquido é de $210 mil menos os impostos, investindo uma parte do salário. Ganhou
Quase nada. 75 milhões de dólares. Mitch McConnell, líder do Senado republicano, odeia Trump mais do que os democratas. Membro do pântano do Estado Profundo. 200 mil por ano, ganhou 95 milhões de dólares em ações. Elizabeth Warren, senadora democrata de Massachusetts. Não faz tanto tempo. O 285 mil, pois ela chegou depois. O ganho com ações foi de 67 milhões de dólares, nada mal, né? Ela, se não me engano, está há bem pouco tempo no Senado. Acho que são só 2 mandatos mesmo. Então, como é que os membros do Congresso conseguem isso? Será que por acaso escolhemos operadores de ações super talentosos? Ou será que tem alguma outra coisa acontecendo por baixo dos panos? Este é um olhar sobre como os membros do Congresso ficam ricos graças a algumas de suas negociações de ações mais suspeitas dos últimos tempos. E será que dá para fazer alguma coisa a respeito disso? Isso ocorre porque os membros desse órgão têm acesso a informações que pessoas comuns não têm. Temos várias proteções e divulgação de informações. Essa proposta de lei é totalmente desnecessária. Nós nos candidatamos a esse trabalho. Sabíamos qual seria o salário. Não é? Vamos te pagar isso mais a corrupção. Não sei quantos estão na sala, mas alguém aqui quer ser pobre? Eu não. Essa foi mais uma discussão sobre o direito dos membros do Congresso de operar na Bolsa. Quem quer ser pobre? Eu não quero. Esse era o senador Rick Scott, aliás, republicano. E aqui está a presidente do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, a deputada Debbie Wasserman Schultz. Em novembro, notamos que a deputada Debbie Wasserman Schultz estava comprando ações da empresa Viosade, e isso realmente chamou nossa atenção, né? Porque foi a primeira vez que vimos ela comprando ações e a primeira vez que vimos qualquer membro comprando essas ações. Então, Debbie Wasserman Schultz faz parte do Comitê de Dotações e do Subcomitê de Construção Militar. Isso imediatamente não parece muito bom. Em dezembro, foi anunciado que a Viosade receberia parte de um contrato de cerca de 4 bilhões de dólares da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, e as ações elas simplesmente dispararam. Eles fecharam outro grande contrato com o Ministério da Defesa, logo após o acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Há alguns anos, vimos a representante Suzy Lee comprar ações de uma empresa chamada Rheinmetall. É uma contratada de defesa alemã. Isso nos alertou, pois nunca vimos membros negociarem assim antes. Ela está diretamente ligada à política de defesa dos Estados Unidos da América. Eles agora trabalham bastante com o exército, modernizando tanques. Tenho certeza, envolve muito dinheiro. Suzy Lee estava no Comitê de Construção Militar. E desde então, as ações subiram, acho que 250%. No ano passado, percebemos que o senador Mark Wayne Malin comprou ações de uma empresa chamada Badger Meter, o que realmente chamou nossa atenção, porque a Badger Meter fabrica medidores de água automatizados e o senador Mark Wayne Malin faz parte do Comitê do Senado de Meio Ambiente e Obras Públicas. Descobrimos que a Agência de Proteção Ambiental aprovou um mandato que incentiva cidades a adotarem medidores de água automatizados. Um ano após o negócio, as ações da Badger Meter subiram 40% antes de o senador Mark Wayne Malin encerrar sua posição. Bom, acho que já deu de exemplos. Tanto os democratas quanto os republicanos, mas parece que, mais uma vez, os democratas se destacaram aqui também. Uma das democratas mais à esquerda, a antissemita Ilhan Omar, de repente ficou rica. O marido dela, bom, não ela mesma, claro, o marido de uma forma totalmente inexplicável, conseguiu contratos e investimentos para suas 2 empresas. Uma é uma vinícola, mas sem lucros até então, e a outra é uma empresa de investimentos. Ele não entende do assunto, é consultor político formado em ciências humanas. E 36 milhões de dólares foram parar nessa família pobre, mas muito simpática. Antes, mal sobreviviam comendo macarrão com kvass. Por que eu juntei esses ladrões quietos e tímidos em um vídeo só com Comey e outros criminosos barulhentos? Porque em Washington se formou uma cultura de crimes, uma cultura de fraude, falsificação, engano. E, como sabemos pelos casos dos Clintons e do Obama, parece que eles também não têm escrúpulos quanto a assassinatos. Muitas pessoas ao redor de Bill, Hillary e Barack morreram de maneiras muito estranhas. Alguém se afogou, alguém caiu de prédios, se afogaram mesmo sabendo nadar muito bem, e o mar estava calmo, sem ondas. Ou deram um tiro na própria nuca. Isso já aconteceu. Por isso, esses aí que talvez briguem entre si, mas ao mesmo tempo estão grudados uns aos outros e ficam como uma parede, um atrás do outro, contra os inimigos.
É isso, pelo princípio de eu sei sobre você, mas você também sabe sobre mim. Responsabilidade coletiva. Bem, em ambos os partidos, naturalmente, senhoras e senhores, não há por que esconder. E aí, de repente, chega um estranho. E desta vez, ele traz uma turma de estranhos. Da última vez, ele foi enganado. Colocaram várias pessoas deles fingindo ser nossos opositores. Eles não deixaram ele fazer nada, mas mesmo assim, veja o quanto ele conseguiu. Sim, esses forasteiros estão se metendo no santo dos santos, no nosso caixa comum de bandido. E esse pântano não pode perdoar isso nem para Trump, nem para os outros que estão com ele. Eu realmente espero que nada atrapalhe a prisão de Comey. E depois Schiff, Letícia e todos os outros, incluindo Hillary e Barack junto com Michelka, se der obrigado. Se não, dane-se que levem só o Barack, que ela leve comida para ele, a menos que se divorciem antes. Bom, tudo bem, não é sobre isso, senhoras e senhores. Nós limpamos isso todos os dias. Um pouco de cada vez nos atrapalham, mas nós vamos limpar.